Então, pessoal, boa noite. Me apresentando, meu nome é Gustavo Rabelo, eu sou médico otorrinolaringologista e trabalho com células tronco derivadas da gordura desde 2017 e o objetivo nosso com esses encontros que a gente está tendo é falar, compartilhar com vocês a nossa experiência com medicina regenerativa. E hoje eu trouxe um assunto que é a utilização da, tanto do PRP, que é o plasma rico em plaquetas, quanto do PRF, que é a fibrina rica em plaqueta. É um assunto que está tão em voga agora, principalmente nessa última semana. Por coincidência, eu estava lendo notícias aí do Brasil e eu vi que a atriz a Alessandra Negrini fez recentemente o procedimento. Então, é uma Ou coisa. ela, a Luciana Gimenez também. A clínica Volpe. O Volpe está começando a fazer agora. E já fez duas globais. Exatamente. Então, é um procedimento que está crescendo cada vez mais. Agora, o objetivo hoje é trazer ciência em cima de tudo que tem se falado. Então, a gente vai conversar sobre uma revisão grande, sistemática sobre o assunto, uma revisão de 96 artigos, e a gente vê aí o que é ciência e o que não é ciência que está sendo divulgado. Então, nós vamos focar nessa primeira parte, bem na parte acadêmica aí do assunto. Então, como a gente começou a falar, hoje a gente tem visto um aumento imenso do número de procedimentos estéticos menos invasivos. O paciente, pela busca por resultados mais naturais, o downtime ele é menor. Então, os pacientes eles querem se recuperar mais rapidamente e ir, né, já voltar para o trabalho, para suas atividades. E dentro disso, o plasma rico em plaquetas e a fibrina rica em plaquetas, ela se torna uma opção muito interessante e vista como algo natural, né? Um produto que o paciente ele não vai ter ali efeitos colaterais importantes, um produto que é self, né, biocompatível. E por coincidência, foi depois que a gente divulgou essa aula, que eu vi essa matéria, lendo aí sobre acontecimentos aí do Brasil essa semana, e eu vi que esse assunto ele foi muito repercutido na mídia. Agora, o que me chamou a atenção nessa matéria que eu li é que o procedimento está sendo divulgado como um procedimento de células-tronco, o que não é verdade. Então, é muito importante que quando a gente está ali tratando de ciência, de medicina regenerativa, que a gente saiba o que é fato, o que não é. Então, o PRF, o PRP, eles é um plasma que é rico em fatores de crescimento, mas não é um procedimento como a gordura em que você oferece ali um pool de células-tronco para o seu paciente. Então, eu achei interessante esse procedimento ser divulgado como um procedimento de células-tronco. Isso aqui já é conhecido aí pela maioria, né, de vocês, que o envelhecimento da face, ele não é só um envelhecimento de superfície, é um envelhecimento estrutural, em que você tem ali uma perda da arquitetura, uma flacidez ligamentar, de músculo, de tecido gorduroso. Então, você tem ali uma complexa anatomia e um procedimento, o envelhecimento ele é um processo dinâmico em que envolve essas três camadas da pele e que precisa de ser abordado aí na sua complexidade
não apenas repondo o volume, mas estimulando o que a gente tem feito atualmente com medicina regenerativa, estimulando ali células e criando um microambiente favorável para que você tenha uma mudança nesse processo do envelhecimento. Então, a medicina atual, ela caminha para um espaço mais regenerativo. Então, aqui comentando um pouco, continuando, né, sobre esse processo do envelhecimento. Então, a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo aí com a idade, uma redução de oxigênio e de nutrientes para a região dérmica. Você tem um acometimento dos fibroblastos e uma redução da produção de colágeno. E aí, dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco de PRP e de PRF. Qual que é a principal diferença entre os dois? O PRP, ele é mais conhecido porque ele surgiu primeiro e você tem mais estudos com o PRP do que o PRF. E a maneira com que você processa essas duas substâncias são completamente uma maneira diferente. Então, enquanto o PRP você vai utilizar anticoagulantes, aditivos químicos, o PRF você não utiliza essas substâncias, você faz em apenas uma etapa e o PRP você tem que fazer em 2 etapas. Já tem alguns estudos que estão comparando o PRP com o PRF. Esse estudo, ele fez inclusive cortes histológicos, e ele mostra que quando você utiliza o PRF líquido, você tem uma maior migração de fibroblastos. Você tem uma migração de 350% maior quando você utiliza PRF em relação ao PRP. Então, os estudos, eles ainda são incipientes, né? Estão começando agora, mas você já vê uma direção em melhores resultados em relação ao PRF, do PRF em relação ao PRP. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o PRP, você tem uma liberação de fatores de crescimento mais rápida, geralmente dentro de 24 a 48 horas. E já o PRF, você tem o que eles chamam de scaffold, onde você tem a formação ali de uma estrutura de fibrina que vai fazer com que a liberação desses fatores de crescimento ela seja mais contínua e mais prolongada. Então, em torno aí, mais ou menos de 7 até 14 dias, você tem liberação de fatores de crescimento. Então, se eu vou utilizar um ou outro, obviamente que vai depender do que eu preciso ali. Se eu preciso de entrega rápida de fatores de crescimento, por exemplo, um paciente que está com uma isquemia, fez um procedimento com a injeção de um ácido hialurônico e teve ali uma obstrução e está evoluindo com uma isquemia aguda, para um processo que pode evoluir para necrose, então você vai utilizar ali naquela área o PRP, porque ele vai liberar rapidamente os fatores de crescimento. Então, nesse caso, o PRP ele se torna mais interessante. Mas se você, por exemplo, vai utilizar para melhorar a sua pega de enxerto, para reduzir ali o processo inflamatório local, o PRF ele tem uma liberação mais constante e prolongada de fatores de crescimento. Modo de preparo. O PRP, então, como eu disse, ele é feito em 2 etapas. E uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a padronização do preparo tanto do PRP quanto do PRF, ela varia
ainda muito na literatura, e é um dos grandes problemas que essa revisão sistemática ela coloca, é a falta de padronização. Os números variam um pouquinho, então aqui a gente não tem como falar em verdade absoluta, em dizer o protocolo PRP se faz dessa maneira. O que a gente tem é algumas tendências, alguns números aproximados e algumas tendências mais atuais que os trabalhos mais recentes indicam que você tem uma maior concentração de plaquetas em determinados protocolos. Mas eu já adianto para vocês que esses protocolos eles variam bastante aí na literatura. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui, esse é o primeiro protocolo que surgiu do PRP, onde você faz uma centrifugação de 400 gramas, que corresponde ali a 2.700 rotações, na centrífuga habitual, que é aquela de 16 centímetros de diâmetro, por 10 minutos. E quando você centrifuga por 10 minutos, você vai ter uma separação da fase do plasma da fase sanguínea. Então, você vai retirar essa parte do plasma até a parte do contato com o sangue, sem puxar o sangue. Então, essa parte que fica ali em contato com o sangue é uma parte que se chama buff coat, que é a parte mais rica em plaqueta e que tem também leucócitos. Depois que você tirou essa parte do plasma, você vai colocar novamente um tubo e vai centrifugar agora com uma força de 800 gramas, 800G, 800G, e que você vai, que corresponde a 5.400 rotações por minuto, e você vai fazer essa centrifugação por mais 10 minutos. Então, é a segunda etapa do procedimento. E quando você faz essa segunda etapa, você vai pipetar o terço inferior, que é a parte mais rica em plaqueta, em fatores de crescimento, e você vai utilizar essa porção do terço mais inferior, ativando ali com trombina ou gluconato de cálcio, para poder estimular a liberação de plaquetas. E agora eu vou falar um pouco do procedimento do PRF. O PRF, você faz ele em uma única etapa. O frasco, ele é sem anticoagulante, então você não usa o citrato de sódio. E você vai fazer uma rotação dependendo do que você quer. Se você quer o PRF líquido, e hoje você tem o PRF membrana. Então, eu vou falar primeiro do PRF líquido. O PRF líquido, você faz uma rotação de 2.700 por 3 minutos. E aí você tem uma separação da fase plasmática dos componentes sanguíneos. E você vai aspirar o terço inferior, aquela camada que está próxima do sangue, sem aspirar o sangue. Hoje, os protocolos, eles mostram que se você reduzir essa rotação de 2.700 para 1.200 a 1.500, você consegue melhorar ainda mais a concentração, você preserva mais plaquetas e você aumenta a concentração. Então, isso foi colocado no INCAS, e os protocolos mais atualizados, eles já mudaram um pouquinho. Isso aqui, esses números que eu coloquei foram dos protocolos quando foram descritos originalmente. Então, hoje a tendência é utilizar uma rotação menor. Então, em torno de 1.200 a 1.500. Isso daqui para o IPRF, que é o plasma rico em fibrina na fase líquida. Para usar a membrana, a gente faz uma rotação, uma centrifugação por um tempo mais prolongado, em torno mais ou menos de 12 minutos. E com uma rotação de 2.700, e também
Para a membrana, eles estão lançando novos protocolos. A literatura tem colocado protocolos de baixa centrifugação, então em torno mais ou menos de 1.500 a 1.200. Tem artigos que descreveram até 700 rotações por minuto. E utilizando um tempo um pouquinho mais prolongado, em vez de 12, 14 minutos, o que eles chamam de Advanced PRF, que esse Advanced, porque ele aumenta, ele é mais concentrado em plaquetas, ele libera mais fatores de crescimento. Então, a tendência hoje é utilizar rotações um pouco menores, e, no caso da membrana, se usar um tempo mais prolongado, para você obter um PRF de qualidade ainda maior. Então, aqui um exemplo de como que é na fase líquida o IPRF, aqui a membrana, o LPRF e o APRF. A diferença, então, do A é o Advanced, como eu disse para vocês, ele é uma centrifugação em menor velocidade e um tempo um pouco mais prolongado, 14 minutos ao invés de 12 minutos. Então, qual que é o papel aí do PRP e do PRF? Então, eles são capazes de reverter aí essa cascata do envelhecimento, estimulando crescimento, angiogênese, crescimento vascular, estimulando a liberação de fatores de crescimento, metaloproteinases, estimulando produção de colágeno e migração de fibroblastos. Estimulando fatores de crescimento, principalmente o PDGF, TGF-beta e o fator de necrose 1. Sendo que o PRF você tem uma liberação mais contínua, para mais de 7 dias. O PRP, como eu disse, libera mais rapidamente, em torno de 48 horas. E aqui o artigo, ele coloca um estudo em que você tem uma comparação de PRP e de PRF em termos de liberação de fatores de crescimento, diferentes fatores de crescimento, e a gente percebe que geralmente o líquido PRF você tem uma maior concentração, liberação dos fatores de crescimento. Então, comparando esses 4 fatores de crescimento, a gente tem evidência de que no PRF você tem uma concentração maior. E como que se aplica esse PRF? A gente geralmente aplica em mesoterapia, fazendo pequenas pápulas com uma distância de aproximadamente 5 milímetros entre elas. E geralmente os resultados melhores, segundo essa revisão sistemática, é quando você associa ao microagulhamento ou outras tecnologias, como laser, por exemplo. Isso a Lô vai poder falar um pouquinho melhor quando eu acabar essa parte. Os protocolos, eles são muito variados assim na literatura, mas geralmente se começa com a aplicação a cada 21 dias, e se faz 3 a 4 aplicações, e depois se faz retox a cada 6 a 12 meses. Mas os protocolos, eles variam muito aí na literatura. O que se coloca também nesse artigo de revisão é que a entrega desses fatores de crescimento ela é maior quando se utiliza essas canetas para microagulhamento. O que também foi colocado pelo Tonardi lá no INCAS, quando ele falou de gordura, e ele mudou, ele deixou de utilizar o device que ele mesmo criou, que é aquele carimbo para poder entregar o nanofet. Ele começou a utilizar a Dermapen, porque você acaba criando
maiores perfurações e você consegue um número maior de perfurações e você consegue entregar esse produto biológico de uma maneira mais uniforme. Então, da mesma maneira, esse artigo de revisão, que depois eu posso mandar para vocês o artigo na íntegra, eu posso pedir a Marielle para poder publicar aí nos grupos. O artigo também, ele coloca um guia, né, de como você deve fazer esse microagulhamento, as direções e também a profundidade do microagulhamento de acordo com a área da face. A gente vê que áreas em que você tem pele mais espessa, como a região malar, por exemplo, você tem uma profundidade maior, e áreas que a pele é mais fina, você vai utilizar ali uma profundidade, uma agulha menor. Então, como eu disse, geralmente você faz uma injeção em micropápulas. Quando você vai aplicar, é importante para fazer micropápula, você colocar o bisel para cima e você aplicar aí com uma distância em torno de 5 milímetros, para poder tratar pequenas linhas de expressão, como os pés de galinha, linhas na região da glabela, aonde a aplicação do PRF é uma aplicação mais segura do que o ácido hialurônico. Então, nessa região, a gente, por ser um produto biológico, a gente aplica ela é mais segura, né? A gente tem menos medo de aplicar, embora você tenha que ter os cuidados de aspirar antes de aplicar, obviamente. Se utiliza no pescoço, nas linhas aí, nas rugas frequentes nos pacientes fumantes. Aqui ele coloca também, os estudos mostram a importância e a vantagem, os benefícios aí de você fazer uma combinação do microagulhamento com a utilização do PRF e do PRP, mostrando que você tem uma melhora clínica maior no grupo que fez o microagulhamento juntamente com a aplicação do PRP ou PRF. Em relação ao uso, a terapia sozinha, né, ou associada com a vitamina C, você teve um benefício maior no grupo em que se utilizou o PRF e o PRP. E aqui ele coloca um protocolo que é mais ou menos padrão, assim, embora eles variem um pouco de estudo para estudo, de quanto em quanto tempo que você deve fazer as sessões do PRF, do PRP e o tempo de manutenção, que é em torno mais ou menos de 6 a 12 meses, como eu apresentei para vocês. Então, falando agora, entrando um pouquinho aí mais profundo nesses estudos. Então, nessa revisão sistemática, 18 estudos, eles mostraram que o PRF, como uma terapia adjunta ou sozinha, teve benefícios em relação ao PRP, embora você tenha ainda dificuldades de comparar porque você tem uma dificuldade de padronização dessas técnicas, mas o PRF parece ter um benefício em relação ao PRP. Você tem poucos estudos ainda, e a tendência é uma migração do PRP para o PRF devido a esses benefícios, mas com a padronização dos estudos a gente vai conseguir entender melhor para ver se essa realmente é a direção. Você teve 3 estudos que investigaram
o PRP como uma terapia adjuvante, aí o microagulhamento e radiofrequência. Em todos os casos, você teve benefícios que mostraram resultados aí positivos. Então, o PRP, ele permanece aí com uma área de interesse e que deve ser investigada. Então, assim, os resultados, eles não são muito conclusivos. As pesquisas apontam que você tem resultados promissores, mas a gente ainda, como falta protocolo na literatura, você ainda não tem um alto grau de evidência científica que é o que se é preconizado para você concluir que uma terapia ela é de fato eficaz. Então, a conclusão é que os concentrados de plaquetas, o PRP e o PRF, são ferramentas seguras, eficazes e de baixo custo. Embora o PRP ele seja amplamente estudado, você tem pesquisas recentes que indicam que o PRF ele oferece resultados clínicos superiores e um potencial regenerativo significativamente maior. Embora essas pesquisas aí elas sejam recentes e a gente precisa de de trabalhos que venham a confirmar aí esses indícios. O PRF é uma opção totalmente natural e minimamente invasiva, o PRF e o PRP, e pode ser utilizada de forma isolada ou com procedimentos aí sinérgicos. A Lou vai falar um pouquinho sobre esses procedimentos. E para o futuro, a gente precisa de padronizar esses protocolos, a gente precisa de ensaios clínicos controlados e randomizados para que você tenha uma evidência maior e que você possa otimizar o uso clínico e indicar com mais segurança o uso dessas tecnologias. Mas a tendência é de que essas tecnologias elas venham crescer cada vez mais e a gente venha entender ainda mais o uso, uma vez que a demanda do mercado é em direção ao uso dessas substâncias. Ô, Gu, um dos meninos pediram para você repetir o protocolo de obtenção da diferença do PRP e PRF, mais rapidinho, assim, só para ver se eles dão uma memorizada. Não foi isso, Sim. gente? Vamos voltar lá então. Então, o PRP. O PRP ele é feito em 2 etapas. Isso daqui é como é do artigo original. Hoje, essa velocidade de centrifugação ela está mudando um pouquinho. Mas o PRP, originalmente, você faz por 10 minutos, 2.700 RPM, e isso daqui é numa centrífuga de 16 centímetros de diâmetro. A velocidade de centrifugação, ela depende do raio da centrífuga. Então, existe uma fórmula complexa para você calcular e chegar nesse valor. Mas a centrífuga padrão, você faz primeiro, então, essa centrifugação, 2.700, e depois, aí você tem uma separação da fase plasmática do sangue e do sangue. Aí depois você vai retirar aqui da fase plasmática toda essa fase de plasma e vai colocar num tubo. E depois você vai centrifugar novamente por 10 minutos a 5.400 RPM. Depois que você centrifugou, você vai tirar o terço inferior, que é a porção rica em plaquetas e que contém também leucócitos. E essa porção é que você vai aplicar no seu paciente. E aí você aplica juntamente para poder ativar essas plaquetas. Geralmente você aplica junto trombina ou gluconato de cálcio.
Agora, o PRF, que é o que a gente tem mais trabalhado, né? Uma vez que os estudos eles apontam que você tem uma maior liberação de fatores de crescimento e por um período mais prolongado, a gente tem o IPRF, que é a fase líquida, e aí você vai fazer centrifugação de 2.700, mas hoje a tendência é utilizar ainda uma velocidade menor para você não lesionar, não destruir aí as suas plaquetas. Então, em torno mais ou menos de 1.200 a 1.500 de rotação por 3 minutos. Tem estudos mostrando até 700 de rotação. Então, a tendência é utilizar agora baixas velocidades. Isso para o PRF líquido. Agora, o PRF membrana, que muita gente tem usado para poder aplicar, por exemplo, como um preenchedor temporário. Além do efeito estimulador de colágeno, o efeito regenerativo, você pode utilizar a membrana como um preenchedor temporário, que dura aí em torno mais ou menos de 6 meses. E para fazer a membrana, você vai utilizar uma baixa rotação também, e por um tempo mais prolongado, para dar o tempo ali dessa fibrina se organizar e você ter a formação da membrana. O que eles chamam de Advanced PRF, que é o que libera maior quantidade de fatores, você vai centrifugar por 14 minutos numa baixa rotação ali de aproximadamente 1.200 a 1.500 rotações. Então, esse é o preparo, e aqui você tem ele em forma de membrana, e aqui você tem ele em forma de líquido. Gente, mais alguma dúvida, pessoal? Teve mais uma dúvida aqui. Quais são as probabilidades de uma complicação, Gu, que estão perguntando aqui? As probabilidades são muito baixas, porque é um material que é biocompatível, né, do próprio paciente. Então, o que você pode ter geralmente, quando usa o PRP, por ele ter o anticoagulante, ele pode causar um pouco de ardência no local, uma vermelhidão, e até um dos motivos de utilizar o PRF em relação ao PRP é porque ele não tem esse anticoagulante, então a chance de você ter uma reação a esse material exógeno, ela é menor. Então, as complicações, elas são muito pequenas, assim. É um produto muito seguro. O que é um dos motivos da procura também crescente aí pelas pessoas. Eu acho assim, né? As maiores complicações é decorrente do device que a gente utiliza na aplicação. Então, assim, se a gente, quanto mais calibrosa a gente utilizar uma agulha, então vai ter hematoma, né? E geralmente hematoma, principalmente em região palpebral, é mais difícil de ser drenado, então a gente tem que entrar depois com um iridoide, um trombofobe, mas é muito pouco, né, Gu? Muito pouco complicações assim. Oclusão, por exemplo, não tem descrito na literatura, porque realmente ele é muito líquido, né? Em falar nisso, gente, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu conversei hoje com uma aluna, que ela me falou que ela leu um artigo. Ela ficou até de me mandar, vou até olhar no PubMed. A primeira oclusão vascular com a gordura foi descrita por um neurologista agora recente. Ou seja, fazendo glabela, preenchendo gordura com glabela, primeira oclusão. Ela ficou de me mandar, assim que eu tiver acesso a esse artigo, eu compartilho com vocês. Mas eu lembrei aqui agora, falando essa questão de oclusão, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Glabela é uma área de muito perigo, né? Então, mesmo materiais biocompatíveis, você tem que ter um cuidado muito grande, mesmo se tratando de gordura. O PRF, como ele é líquido, então a chance de oclusão ali é uma chance muito menor. O que você tem que tomar cuidado
é que o PRF você tem um tempo para a utilização. Então, quando você coletou o sangue, você processou, você tem em torno mais ou menos de 15 a 20 minutos para ele poder permanecer na fase líquida. Depois desse período, ele já começa a virar membrana. Então, o ideal é que você colete e você aplique já em seguida. Não, e é bem rápido, viu, gente? Bem rápido mesmo. Assim, quando a gente estava no início, né, Gu, aprendendo a manusear, a gente, nossa, era muita amostra que jogava fora, porque a gente realmente não conseguia ter um rendimento bom, virava a membrana muito rápido, então é mais chatinho nesse sentido.